Bem-vindos todos os encarnados e desencarnados. Eu vou impingir um duro golpe hoje aos nossos amigos desencarnados que me acompanham, porque eu vou fazer a mesma palestra, a mesma conversa que eu fiz ontem lá em Ronda Alta. Então, aqueles meus obsessores, os meus espíritos que me acompanham, vão ter que ouvir a mesma coisa 2 vezes, né? Veja só. E a Lisiane também. Então, queria dar uns avisos, né? A nossa casa espírita, ela tem esse trabalho de palestra e passe todas as quartas-feiras, 20 horas. Aos domingos, nós temos o trabalho de palestra também pelo Facebook, né? Ainda depois da pandemia não retornamos aos domingos. Não sei se retornará, mas enfim, o trabalho existe, está lá, quem quiser acompanhar aos domingos. Nós temos também às 19h30 o atendimento fraterno, que é uma conversa que qualquer pessoa pode ter com um dos trabalhadores da casa, querendo expor alguma situação, fazer alguma pergunta. Sempre temos grupos de estudo em andamento, temos uma biblioteca, uma livraria, onde vendemos alguns livros, emprestamos outros. Nesse mês, nós temos um curso que a Dene representará a nossa casa, né? Um curso da Federação, um curso de obsessão. Vai ser no dia 21. No dia 29, todos os trabalhadores e estudantes estão convidados a participarem do encontro regional. O encontro regional é aquele evento que acontece todos os anos. Antigamente era presencial, nos dirigíamos a Carazinho ou Passo Fundo, normalmente era em Passo Fundo. E encontrávamos os irmãos de caminhada, né? Trocávamos experiências, a energia era sempre muito boa. A energia continua sendo boa apesar de ser online. Vai ser transmitido pelo YouTube, nós vamos disponibilizar ali no grupo o link. Então vai ser o dia 29, a partir das 9h30 da manhã, com intervalo para o almoço. Assuntos da atualidade, né? Essa questão virtual, né, que nós estamos vivendo. Enfim, são vários assuntos. Vamos ver lá o que está bem interessante. Eu vou ter uma pequena participação nesse encontro. Que mais que eu queria dizer? Convidá-los a todos, então, para elevar o pensamento a Jesus, ao nosso Pai Maior, ao nosso amigo protetor, agradecendo em primeiro lugar, porque estamos bem, estamos dispostos, com saúde, saímos numa noite fria, chuvosa, para nos encontrarmos aqui, dispostos a ouvir. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê inteligência e sabedoria para bem ouvir, e que as lições dessa noite possamos torná-las proveitosas na nossa semana, no nosso dia a dia, com a nossa família, nosso trabalho. Então, que possamos ter uma reunião em paz e harmonia. Que assim seja. Então, para a noite de hoje, eu programei falarmos do Evangelho, né? Esse texto do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, né? Mas antes de entrarmos propriamente dito no Evangelho, no Novo Testamento, né? Eu queria contar uma historinha para nós relacionarmos. Então, essa história que eu vou contar, eu vou usar ela até o final e relacionar com uma outra história. Eu vou contar para vocês a história do Leonel, que é um obsessor, que está lá no livro Ação e Reação, né? O Leonel, ele
ele foi assassinado pelo irmão, porque o irmão queria ficar com o dinheiro da família, né? E, obviamente, chegando no mundo espiritual, né, com muito ódio em função desse acontecido, ele acabou se tornando, querendo vingança e se tornando um obsessor assíduo do irmão e de toda a família do irmão, né? O André Luiz, nessas alturas, já estava recebendo instruções lá na colônia Nosso Lar, e ele nos conta, né, pela psicografia do Chico Xavier, que ele, mais o Silas e mais um outro estudante, o Silas era o instrutor, foram convidados a ajudar, auxiliar o Leonel nessa história, a família dele, né, nessa história que se passava, se não me engano, em Minas Gerais. E então a estratégia do Silas, o instrutor, a princípio, foi se aproximar dos obsessores, dos espíritos obsessores, né, conquistando eles, né, para depois auxiliá-los, né. E foi assim que ele fez. O Silas contou uma história dele, que é uma história verdadeira, né, de quando ele foi acolhido na colônia Nosso Lar também, e sensibilizou o Leonel. E o Leonel passou a confiar no trio, né, contando também as histórias, o sofrimento dele, como é que tinha sido, enfim. E o Leonel dá uma aula que é muito útil, e é isso que eu quero relacionar hoje com o texto bíblico, né, com a fundamentação evangélica. Ele conta que para poder ser obsessor, para poder obsidiar uma pessoa, ele aprendeu lá nas sombras que a técnica é descobrir qual o pensamento central da pessoa. Porque todos nós temos um pensamento central, um pensamento principal, um pensamento que nos movimenta, nos faz levantar de manhã, é um pensamento que nos move. Nós temos ânsias, vontades, desejos. Talvez a gente tenha mais do que um pensamento central. Normalmente é um que nos move. E o Leonel, né, estava dando a dica para os colegas dele que o segredo, então, é descobrir o pensamento central para você poder depois aproveitar essas ânsias, esses desejos que todos nós temos e se aproximar e ganhar confiança. Então, esse pensamento central move a nossa vida. Muitas vezes esse pensamento central, ele é do bem. Legal, quando esse pensamento central é do bem, né, ele é uma virtude, legal. Mas nem sempre ele é um pensamento legal. Muitas vezes o pensamento central, como é o caso do Clarindo, irmão de Leonel, que tirou a vida dele por causa de dinheiro, o pensamento central era a ambição, né? E os pensamentos centrais das pessoas estageiam no campo da sexualidade, no campo do materialismo, enfim, em vários campos da nossa vida, né? E o Evangelho, agora entrando nesse tema, amar o próximo como a si mesmo, se nós tivéssemos esse pensamento central, amar o próximo como a si mesmo, estaríamos garantidos, nós não precisávamos mais nada. Mais nada. Então vamos entrar um pouco na fundamentação, porque Jesus veio, né, para dar umas dicas de aonde a gente deveria basear o nosso pensamento para que nós não errássemos, né? Se o irmão do Leonel tivesse baseado o pensamento central no Evangelho, jamais teria cometido esse crime bárbaro, né? Aliás, no planeta Terra, se as pessoas baseassem o pensamento central nessas dicas de Jesus, já seríamos um mundo regenerado, né?
Mas Jesus veio há quase 2000 anos atrás e ele deixou algumas dicas, né? Então ele fala desse mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, né? E os fariseus, eles eram os inimigos de Jesus naquela época, né? Então, lá em Mateus, que aprendeu de Jesus, ele nos conta essa história, que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, tendo por base que os fariseus consideravam Jesus inimigo, eles estavam sempre querendo uma oportunidade para prender Jesus, né? Aliás, foram os fariseus, né, que conseguiram condenar Jesus à morte. Mas eles estavam sempre tentando. E essa pergunta que eles fazem para Jesus, né, qual o maior mandamento, era para tentar ver se pegava Jesus pela palavra e pudessem o prender, né? Mas ele falou que, em primeiro lugar, amar a Deus, que era o mesmo mandamento de Moisés, né, que eles seguiam firmemente, né, nos cultos exteriores, né, da boca para fora. Mas Jesus acrescenta: e o segundo, amar o próximo como a si mesmo, né? Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesse mandamento. Se eu amar o próximo como a mim mesmo, né, eu vou amar a Deus, está incluído ali. Então, podemos resumir o mandamento de Jesus numa ideia: amar o próximo como a si mesmo. Por isso que eu digo ali atrás que, se o nosso pensamento central fosse baseado nessa ideia, jamais erraríamos em nenhuma das áreas de comportamento, de ações do nosso dia a dia, né? Nós vamos encontrar também em Mateus o mesmo ensinamento falado de uma forma um pouquinho diferente. Fazeis aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Está lá em Mateus, no Novo Testamento também. Vejam que ele diz assim: fazeis aos homens, né? Não façais aos outros aquilo que vocês não querem para si mesmo. É quase a mesma coisa, mas tem uma suave diferença, né? Quando ele usa o verbo, né, fazer, fazei aos outros, significa uma ação, né? Então, quando a gente faz para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós, né, ele sugere uma ação. É diferente de quando ele diz assim: não faça aos outros aquilo que você não quer para você. Porque se eu não fizer nada, não fazer o mal para os outros já é ótimo, né? Mas eu fico lá sentadinho e não faço nada, né? É um pouquinho diferente de fazer, agir, né? Agir no bem, né? Então é uma suave diferença. E lá em Lucas: tratai os homens como quereríeis que eles vos tratassem, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Seguindo a ideia do pensamento central, se nós utilizássemos esse pensamento central, seguramente não iríamos errar nesse mundo, né? E aqui em Mateus uma história. Eu não vou ler isso aqui, eu vou contar para vocês mais ou menos essa historinha. Ele diz que é uma história contada por Jesus, uma parábola, que o reino dos céus é semelhante a um rei que queria acertar a conta com os seus servos e começou chamando por um que lhe devia 10.000 dinheiros, né? E esse servo, não tendo como pagar,
né? Ele disse, então você vai ser preso. E ele se jogando aos pés desse senhor, desse rei, ele disse, me dá um tempinho, meu rei, que eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou conseguir pagar. E o rei, compadecido, né, teve compaixão, disse, tá, muito bem, então eu vou te dar uma chance, você vai, trabalha e me paga depois. Muito bem. Esse servo, saindo da conversa com o rei, encontra um outro servo, logo ali fora, e que lhe devia 100 dinheiros, né? Pegou o companheiro dele pelo pescoço e disse, ó, tu me paga, porque o nosso rei quer me cobrar e eu não tenho. E o outro disse, mas eu não tenho esse dinheiro para te pagar, me dá um tempinho que eu vou te pagar. Não vou te dar tempinho. E mandou que prendessem o servo, né? Até que ele pagasse. Não teve compaixão. Os outros servos que estavam por ali, que tinham acompanhado a história, acharam aquilo estranho, né? Então, foram contar para o rei. E o rei mandou que trouxessem o servo sem compaixão lá e perguntou, escuta, meu, qual é a tua? Né? Eu não te dei uma chance? Você não deveria ter feito a mesma coisa com o teu companheiro? Então, já que você não fez, vai ser preso até que você me pague. E haverá pranto e ranger de dentes, né? É a mesma ideia de que a gente deve fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem com nós. É a mesma ideia central, né? Está muito bem embasado, né, essa ideia do Evangelho, que é o resumo de como a gente deveria proceder. Como eu disse antes, se a gente não soubesse mais nada sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o Espiritismo, mas a gente seguisse fielmente, se eu fosse ateu e seguisse essa ideia de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, estaria tudo salvo, estaria tudo resolvido, eu não perderia essa reencarnação, né? Eu passaria muito bem por tudo que eu tenho que passar aqui, nesse tempinho que nós passamos aqui. E a explicação lá no Evangelho segue então pelos Espíritos. Para que a gente não perca uma palavra do que está escrito lá por Kardec, isso eu gostaria sim de ler para vocês, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A expressão mais completa da caridade é fazer. Fazer está ligado a agir, né? Fazer ao próximo, agir com caridade, né? Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós queremos. Então a gente sempre, se você não quiser errar em nada na tua vida, vamos fazer para os outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Não vamos errar. Se esse pensamento for o nosso central, não vamos errar. Com que direito exigiríamos, então, de nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, né, mais benevolência e mais devotamento para conosco do que os temos para com eles? Senão, é a história do servo, né? Qual é o direito que ele tem de exigir do companheiro dele que pagasse, já que o rei tinha dado uma chance para ele, né? Então, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, e quando adotarem para a regra de conduta e para a base das suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Quando a gente entender essa ideia de que devemos proceder para com os outros da mesma forma que gostaríamos para nós, o mundo vai ser um mundo muito melhor, livre de violência, livre
de desonestidades, de corrupção, né? Livre de todos os males que nos afligem. Se os homens entendessem essa ideia, seríamos um mundo regenerado. Isso vai acontecer. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai acontecer. Está programado, o planeta Terra está programado para se transformar num mundo de regeneração. Hoje, nós ainda vivemos um mundo de provas e expiações, estamos em transição para esse mundo, mas vai acontecer isso, né? E nessa transição, surgiram no planeta várias figuras, né? Como o André Luiz e o Francisco Cândido Xavier, que nos contam histórias maravilhosas, como aquela que eu dei uma pinceladinha para vocês, que está lá no livro Ação e Reação, né, do André Luiz. Psicografia do Chico, a história do Leonel, que eu contei no início. E agora, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem uma outra historinha, que é real também. As duas são histórias reais, não é ficção, né? Essa é uma senhora chamada Olinda, que é trabalhadora de um centro espírita, lá em Minas Gerais, e ela também tem como profissão cuidadora. E ela estava cuidando de uma senhora desmemoriada, idosa, acamada, né? E estava com muitos problemas, né? Esse é um problema que nos aflige cada vez mais, já que no mundo atual, né, estamos aumentando a expectativa de vida, né? E acontece muito nas nossas famílias, né? E ela estava, de certo, enfrentando alguns problemas na profissão, né? Conflitando com essa ideia do Evangelho, fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, sabendo que um amigo ia conversar com o Chico, ela pediu para esse amigo que perguntasse para o Chico para que desse uma orientação para ela, né? Imagino que ela estivesse tendo dificuldades, problemas, né? E esse amigo falou que sim, que iria. Esse amigo se encontrando com o Chico disse, como não? Diga para nossa irmã Olinda que eu vou me encontrar em sonho com ela e darei as instruções. O amigo ficou meio assim, sonho, né? Tá, mas passou uma noite. No outro dia, essa dona Olinda, trabalhadora espírita que cuidava da senhora, se encontra com a presidente do centro espírita que ela trabalhava e que havia sonhado, né, com o Chico Xavier e que o Chico aparecia para ela e dizia assim, olha minha filha, aparecia para ela com 2 cérebros, um cérebro enfermiço numa mão e um cérebro sadio na outra mão. E ela dizia assim, minha filha, o cérebro sadio cuida do cérebro enfermiço. Entendeu? Daí ela se deu conta, né, que o Chico ia dar a instrução para ela. Então ela tinha que se dedicar no trabalho dela. Ela era o cérebro sadio. E a senhorinha, o cérebro enfermiço, que precisava de cuidados. Ela precisaria fazer para a senhorinha o que gostaria que fizessem para ela. Primeira reflexão, né? E a segunda reflexão, relacionada com o que nós estamos estudando hoje, relacionada com o pensamento central, é nós. Nós temos que seguir essa dica do obsessor Leonel. Pesquisar em nós mesmos qual seria o nosso pensamento central. Qual seria o nosso pensamento central? Qual o pensamento que nos move? Qual que é aquele pensamento que está sempre conosco? Eu trabalho por quê? Né? Identificando esse pensamento central, se ele estiver de acordo com esse que Jesus nos apresenta como resumo para a gente não errar,
estamos no caminho certo. Se não for esse, então o nosso cérebro pode estar enfermiço. Né? O nosso cérebro pode estar enfermiço, necessitando que o cérebro sadio cure o cérebro enfermiço. E nós estamos em plena atividade, estamos em plena potência ainda. Todos nós temos condições de fazer escolhas para o bem e para o mal. Né? Então, o nosso cérebro sadio, conhecendo a dica de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, poderá dirigir atitudes durante o nosso dia a dia no sentido de curar o nosso cérebro enfermiço. Todos nós viemos de outras experiências reencarnatórias que tiveram sucessos e derrotas, que tivemos problemas. Todos nós temos virtudes e qualidades. Não existe uma só pessoa nesse mundo que não tenha virtudes e qualidades. Né? É preciso que a gente se olhe para dentro. Né? E hoje eu escutei uma história do Mário Quintana, não sei se eu vou saber dizer, mas quem me contou pode repetir. Ele diz assim que despertar é sonhar para dentro? Não, como é que é mesmo? Tu lembra? Sonhar é despertar para dentro da alma. É preciso que a gente desperte para essas grandes lições, né? Mário Quintana, para os ensinamentos do Cristo, olhando para dentro de nós mesmos, olhando para dentro da nossa alma, descobrindo quais são as nossas virtudes, quais são as nossas qualidades. Todos nós temos qualidades. E todos nós também temos coisas que precisamos melhorar. Ninguém estaria aqui se não precisasse melhorar em alguma coisa. Né? É preciso descobrir em nós mesmos, como diz o Leonel, qual o pensamento central, para que lado a gente está. Né? E que os ensinamentos do Cristo, que nos levam para aquele pensamento central sadio, né, nos auxiliem a combater aqueles outros que nós viemos reencarnando, às vezes várias reencarnações, né, melhorando um pouquinho de cada vez. Né, um pouquinho de cada vez. Na semana do livro, para nós irmos já para o nosso encerramento, na semana do livro, Chico Xavier estava reunido com os amigos e tinha uma comemoração lá, que eu não me lembro exatamente qual era, mas eles estavam reunidos para comemorar a Semana do Livro. E Castro Alves apareceu ditando, né, essa pérola. Gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de terra, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida. Carpe a Cartago a vida ligada a aguilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e lei. O frio invadindo os templos, não mais Eros, de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olímpio dormira em sombra, cessara a graça de Eleusis. Não surgiram outros deuses que não fossem o do terror. Mas quando o mal atingir o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa, faça-se agora mais luz. E o livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o evangelho da vida,
sob as luzes de Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros. Arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor, mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começou um novo reino, horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos, perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, porlia, ao clarão do novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua, em sublimes esplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis, espíritas, companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na dor, na luta e na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Então o Evangelho, nas palavras do Castro Alves. Vamos nos despedir com essas palavras, tão lindas, tão melodiosas, né? E levemos novamente, meus amigos, o nosso pensamento ao Pai, com toda a nossa fé, com todo o nosso agradecimento. E nesse momento, pedimos ao Pai por nós mesmos. Nesse momento em que vamos receber as bênçãos do passe, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai querido, pedindo por saúde para nós mesmos, pelo nosso corpo. Vamos pedir a Deus que nos dê paciência, resignação, coragem, para que possamos seguir em frente, enfrentando e vencendo todas as nossas más tendências, buscando lá no nosso íntimo as virtudes que precisamos desenvolver. Peçamos o auxílio divino e nessa noite o auxílio nos chega a mãos largas. Agradeçamos, Senhor, por tudo que temos, pela nossa vida, pela nossa família, e que possamos desejar ao nosso próximo, aos nossos irmãos que nesse momento sofrem mais do que nós, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas guerras, que eles também recebam um pouquinho de luz, que as nossas boas energias, que a nossa boa vontade, que a nossa oração possa chegar em todos os recantos do nosso planeta e alcançar todos aqueles necessitados. Meus queridos, muita paz e muita luz à noite a todos. Uma boa noite e até a próxima semana, se Deus assim o quiser.